Gravação iniciada. Vamos lá. Boa noite. O meu grupo é composto por mim, Beatriz, pelo Lucano, pela Juliana e pelo Matheus. Bom, eu vou começar fazendo 3 perguntas para vocês responderem para vocês mesmos. A primeira é se você descarta o seu medicamento de maneira correta. A segunda é se você sabe qual é a maneira correta de descartar o medicamento em desuso ou vencido. A terceira é se você sabe como é o processo logístico reverso dos medicamentos. Pois bem, os medicamentos são produtos que usamos muito no nosso dia a dia, com bastante frequência, mas que muitos não sabem como descartá-los corretamente, não sabem sobre as complicações que isso traz e não sabem aonde descartá-los. E o que acontece com esse medicamento vencido ou em desuso que está tanto tempo no armário. Bom, se você descarta ou acha que o medicamento pode ser descartado no lixo comum, você está totalmente enganado. O lixo comum não é o local adequado para fazer o descarte do medicamento. Ah, mas aonde que deve ser feito o descarte, então? Bom, essa pergunta tem uma resposta simples. As farmácias. As farmácias possuem pontos de coleta para as pessoas realizarem o descarte adequado desses medicamentos. Qualquer farmácia popular tem um ponto de coleta e é necessário apenas falar com o atendente ou farmacêutico sobre o descarte, que ele irá lhe mostrar aonde é o coletor. Boa noite a todos. Meu nome é Lucano. O projeto Reverse Medic visa a ideia de culturar o descarte correto de medicamentos, através da demonstração de sua logística reversa, como também geolocalizar e informar pontos de coleta de medicamentos próximos à sua residência, através de pontos de coleta já existentes, como também pontos de coletas que poderão ser criados para bairros onde não se possui um ponto de coleta, facilitando o descarte para todos os moradores da cidade de São Vicente. Escolhemos o Instagram como ferramenta de divulgação do projeto, por se tratar de um aplicativo de fácil utilização, de fácil acesso e que atinge um número grande de pessoas. Através do Instagram serão publicados posts com informações importantes sobre o descarte e a importância de realizar o descarte correto. Porém, o Instagram ele não dispõe de nenhuma ferramenta de roteirização. Por esse motivo, o projeto irá utilizar o site eCicle como uma ferramenta de roteirização dos pontos de descartes existentes próximos aos consumidores. Para isso, foi criado o projeto Reverse Medic, no qual tem o objetivo de ser uma ferramenta na qual os moradores da cidade de São Vicente saibam os locais para serem descartados de maneira correta esses medicamentos, como também entender o processo logístico reverso nos quais esses medicamentos devem passar, sem que ocorra os males do mau descarte, das quais também as pessoas ficarão sabendo. E o porquê criar esse projeto Reverse Medic? Bom, a partir de uma pesquisa de campo realizada, foi observado que grande parte dos moradores da cidade não sabem da importância do descarte correto desses medicamentos. Outros não sabiam de locais para descartar e alguns disseram que também não tinha nenhum local próximo. Grande parte das farmácias populares se encontram próximas ao centro da cidade, sendo assim, os bairros mais periféricos possuem mais dificuldade de realizar esse descarte. Bom, vamos lá que eu vou colocar o banner. Assim que aparecer, aí vocês podem começar. Então tá com ruído, mas eu não sei se tem algum microfone aberto, Ellen. Quem tava ouvindo? Como eu tava ouvindo, provavelmente não é o meu microfone, porque eu não me ouço. Eu não consigo nem ver o chat quando eu tô projetando. Pronto, vai lá, grupo. Boa noite a todos.
A questão orientadora do nosso trabalho é: as pessoas sabem sobre a importância da logística reversa dos medicamentos? Bom, antes de falarmos sobre a logística reversa dos medicamentos, devemos falar sobre a sua logística convencional, no qual se inicia com a aquisição da matéria-prima, a fabricação desse medicamento, armazenagem em centros de distribuições e o transporte do medicamento até os pontos de venda. Os cuidados logísticos em relação aos medicamentos são imprescindíveis, tanto na hora do transporte quanto no armazenamento. Na área de armazenamento, é importante ficar atento a que tipo de ambiente o medicamento pode ser exposto. Deve-se ter um ambiente devidamente higienizado, com a temperatura e ventilação adequada. Todos esses cuidados são criteriosamente seguidos pelas empresas que os fabricam, transportam e distribuem ao consumidor, no caso, as farmácias. O problema acaba sendo no pós-venda, já que a maioria dos consumidores não se atenta a armazenar de forma correta em casa. E isso se dá pela falta de informação pelo consumidor não ler a bula ou perguntar ao farmacêutico. E essa falta de informação se estende também até o momento do descarte, já que atualmente estes estão sendo indevidamente descartados. Pesquisas apontam que a maior parte da população não tem conhecimento que as farmácias possuem pontos de coleta para medicamentos em desuso ou vencidos, e por este fato acabam descartando em lixos comuns, na pia ou em vasos sanitários. Bom, a logística reversa dos medicamentos se dá início com o descarte do medicamento em ponto de coleta, focando o nosso trabalho em farmácias, seguindo o decreto número 10.388, que regulamenta o inciso 1 do capítulo do artigo 33 da Lei 12.305, que fala sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Bom, depois do medicamento ser descartado, uma empresa especializada recolhe esse medicamento com um caminhão específico para esse determinado tipo de resíduo e depois encaminha às empresas de incineração para dar o seu destino correto a esses medicamentos. Quando o descarte correto não é feito, e sim realizado o descarte do medicamento em lixos comuns, vasos sanitários e pias, diversos problemas ambientais e sociais acontecem. Os medicamentos dos lixos vão parar em aterros, podendo descontaminar o solo. Os medicamentos descartados em pias e vasos param em rios e lagos, nos quais contaminam a água do local, prejudicando não só a vida marinha, como também a vida terrestre que irá consumir essa água. A forma correta de descarte são os pontos de coleta que são distribuídos em todas as farmácias populares aqui da região. Mas como deve ser feito esse descarte? Antes de tudo, é extremamente importante fazer a separação do medicamento vencido e o que está em desuso. Separar as embalagens com resíduo contaminado e não contaminado, que seriam as embalagens primárias, que têm contato diretamente com o produto, como os blisters e os frascos de xarope, das embalagens secundárias, que revestem a embalagem primária sem contato com o resíduo, que são as caixinhas de papelão. Depois disso, é só levar na farmácia mais próxima, de sua preferência, falar com um atendente ou farmacêutico que ele irá fazer a coleta dos medicamentos. Com o descarte correto, a sociedade nos ajuda nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, especificamente a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, ODS 13, Vida na Água e a ODS 14, Vida Terrestre. Bom, o projeto Reverse Medic, ele foi baseado em uma ideia já existente, que são os pontos de coleta de medicamentos. E com o intuito de aumentar o número de pontos espalhados em locais estratégicos, o projeto ele vem com um diferencial, que é a intenção de culturar a população a realizar o procedimento de descarte de forma mais correta possível, viabilizando o processo da logística reversa dos resíduos não contaminados. E por meio do aplicativo Instagram, serão publicadas informações sobre o assunto logística reversa e a sua importância para o meio ambiente e a saúde da população. Em conjunto, também será divulgado o site eCicle, como uma ferramenta que disponibiliza um mapeamento com rotas para auxiliar o consumidor a encontrar os pontos mais próximos de suas residências, facilitando e incentivando o mesmo a realizar os descartes de forma correta. Com isso, o resultado esperado é a diminuição no volume dos resíduos
que são incinerados e o aumento de resíduos que passarão a ser reaproveitados. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigado, uma boa noite. Muito bem. Professor Luiz Cláudio, vamos começar por você dessa vez. Pronto. Agora é mais justo, gostei. Muito bem apresentado também, meramente referência ao trabalho, né? Tanto o pitch como o banner, né? Seguindo todas as padronizações, contextualização está muito legal, atende isso, né? O TCC, ele não pode ser só um arquivo, né? Ele tem que ajudar pessoas, empresas, e vocês atenderam muito bem isso usando as ferramentas de logística reversa. Então, vocês estão de parabéns pela apresentação. A questão do MAP aqui também muito legal. E o que eu mais gostei do trabalho de vocês é que ele pode ter uma continuidade, né? Ele não vai acabar no arquivo, como eu falei inicialmente. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de futuro. E, de qualquer forma, né, além da contribuição ao meio ambiente, você tem um tipo de distribuição e o descarte com uma orientação. E isso é o principal que a gente vai levar. Então, parabéns ao grupo e aos orientadores. Muito bem colocado. Maravilha. Chamar o professor Simões, nosso convidado aí, gente. Boa noite a todos os integrantes do grupo. Gostei demais do tema, já fui banca de tema similar, referente a descarte dos medicamentos, só que foi no Guarujá, embora o resultado tenha sido muito parecido. Impressionante como as pessoas não têm conhecimento do que fazer com um medicamento vencido ou que está em desuso, mas normalmente vencido, que está em casa. As pessoas não têm informação. O mais interessante não é que elas não têm informação porque ignoram a informação. Elas não têm informação porque a informação não chega. É difícil você ver nas farmácias. Hoje mesmo eu fui em uma, do lado da escola que eu dou aula, não tinha nada dizendo que lá era uma coleta. E nas diversas farmácias que eu já fui na minha vida, eu não lembro de ter visto que alguma delas era ponto de coleta. Então, a informação que a gente tem disponível sobre o que fazer com o medicamento vencido é escassa, é rara. Então, vocês têm na mão uma ferramenta, que nem o professor falou, que pode se dar continuidade. Eu acredito que todos os projetos que eu li hoje dá para se dar continuidade. Mas esse tem um ponto especial nessa continuidade, porque vocês podem expandir de forma das mais diversas formas. Por exemplo, vocês colocaram que vão utilizar o Instagram como forma de divulgação, excelente. Um site, excelente, mas um aplicativo também pode ser. E isso daí pode ser expandido para diversas cidades, certo? Por exemplo, às vezes é mais fácil você vir para Santos do que ficar em São Vicente, dependendo do ponto onde você está. Então, você saber onde tem as coletas de uma forma um pouco mais abrangente, que um aplicativo pode dar, de repente é uma forma de ampliar a potencialidade desse projeto. A única coisa que eu senti falta no banner foram os dados estatísticos que vocês apontaram sobre o conhecimento que as pessoas têm ou deixam de ter referente ao descarte de medicamento. É interessante porque a logística reversa, ela fala tanto sobre a questão de você reciclar ou descarte correto, porque às vezes o produto não pode ser remanufaturado, ele precisa ser realmente jogado no lixo, jogado fora. E a gente tem que tomar cuidado com o impacto ambiental do descarte inadequado. A gente sabe que, se eu não me engano, faz um tempo já que eu fui banca, e eu lembro que tinha algum dado sobre a quantidade de medicamento, ou de resíduo de medicamento, encontrado no mar aqui em Santos. Então, é extremamente preocupante, e também é preocupante a questão do lençol freático, né? Porque se joga no lixo comum, ele vai parar no lixo comum, e ele vai ter um impacto no lençol freático.
Gostei muito do nível de conhecimento técnico e da legislação referente à PNRS, né? É extremamente importante ter esse tipo de conhecimento para esse tipo de trabalho. Achei que o grupo estava muito coeso, gostei muito, muito mesmo. E eu só queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão do que seria mais interessante para o grande público na hora de divulgar esse projeto de uma forma mais massiva. Se seria mais interessante a gente falar da logística reversa do produto ou do descarte adequado do produto? Então, o que na opinião do grupo seria mais interessante para a gente divulgar melhor essa ideia? Falar sobre o processo da logística reversa ou falar sobre o impacto do descarte inadequado, na realidade, do descarte inadequado desse produto? O que o grupo acha? Boa noite, professor. Então, o grupo chegou a um consenso que o mais importante, inicialmente, no intuito, né, de culturar a população a começar a fazer o processo de descarte correto de forma natural, o que acontece? O que a gente acha mais importante seria divulgar os impactos que são causados pelo descarte incorreto. Então, a gente acha que o mais importante, inicialmente, é a questão de informar a forma como deve ser feito o descarte corretamente, para daí sim, quando essa informação tiver pulverizada de forma bem natural e as pessoas começarem a entender como que deve ser feito, né, o porquê que deve ser feito, aí sim nós implementaríamos a parte da logística reversa, com todo o retorno que ela pode trazer de benefício, de coisas boas em geral, né? Não é só a questão de lucrabilidade, mas sim também a questão da sustentabilidade, meio ambiente, social, entre outros. Então, o grupo concorda que a melhor forma seria informar primeiro a maneira correta do descarte, dando o motivo, né, do porquê que deve ser feito de forma correta. Perfeito, eu concordo com vocês. Só queria terminar minha fala referente às logísticas reversas, falando sobre o relatório Brundtland, feito na Eco 92, que diz que satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em suprir as suas próprias necessidades. Então, o que esse relatório quer dizer, e eu também já dei aula de logística reversa, que nem o meu companheiro aqui, e o que esse relatório quer dizer é o seguinte, que esse tipo de trabalho, ele está mostrando para as nossas gerações atuais o que a gente tem que fazer para que as gerações que nós viemos a deixar, os nossos filhos, netos e por aí vai, não falte para eles. E assim como eles fazerem as mesmas coisas para os descendentes deles, não deixarem faltar, porque a gente sabe que o nosso planeta vive de recursos escassos. Os nossos recursos, eles são limitados. E a gente não pode usar tudo hoje e amanhã ficar sem para as nossas gerações. Então, esse tipo de trabalho é fundamental para a conscientização em massa das pessoas, não só para o descarte correto, como para descarte correto de medicamentos, como para descarte correto de qualquer coisa. Então, estão de parabéns o grupo e professores da banca e coordenadores, sempre que tiver TCC que quiser me chamar, eu estou aqui disponível, porque o nível da escola é excelente, os professores estão de parabéns, estou muito orgulhoso de ter sido convidado para essa banca. Parabéns a todos. Opa, maravilha. Vou deixar até anotado, porque sempre a gente fica pensando quem que a gente pode chamar e às vezes até encontrar um professor da área de logística a gente tem também dificuldade, mas bacana. Obrigado, professor Simões. Bom, professora Cláudia, e aí o professor Wellington depois. Parabéns, equipe. Esse tema é muito importante. Realmente há pouco conhecimento sobre o correto descarte e há pouca informação. Eu gostei muito da palavra que vocês usaram, culturar, né? E é isso mesmo, é todo um trabalho de
formação, sensibilização, né? Cada vez mais as pessoas entenderem e irem naturalmente fazer isso. Como em alguns casos, alguns lugares já descartam seu lixo corretamente, ainda não tanto, mas já tem esse trabalho, esse também é muito importante. Gostei que vocês usaram a roteirização, a palavra roteirização, e um projeto que chama Reverse Magic, para que mostre os pontos e ainda facilite mais, já que é uma iniciativa do usuário, né, do cliente, da pessoa mesmo. E a divulgação através das redes sociais, que gera forte impacto. E aí me veio uma pergunta na cabeça aqui para vocês. Como é que vocês conseguiriam mensurar, já que é um projeto e tem um aplicativo, o sucesso do projeto de vocês? Que deu certo, que não deu certo? Talvez em números, não sei se a gente conseguiria isso, mas como vocês conseguiriam mensurar? Está funcionando esse projeto? Ou ele ficou mais uma coisa mais um aplicativo, mais lixo eletrônico? Entendem o que eu estou perguntando? A efetividade dele? Vocês puderem mensurar. Boa noite, professora. Aqui é o Lucano falando. Em relação a essa pergunta, a gente chegou aí em algumas farmácias populares da cidade e a gente perguntou a frequência com que as pessoas descartavam esses medicamentos, né? Faziam o descarte correto nos coletores. E muitas pessoas, às vezes, respondiam até a quantidade de pessoas que ia no mês, porque era uma quantidade tão pequena que eles tinham até um embasamento de número de pessoas, né? Tanto em farmácias no centro quanto em farmácias mais afastadas, né? Eles tinham mais ou menos uma ideia de pessoas e, a partir disso, dá para, né, passar nas farmácias de novo perguntando sobre se teve algum aumento de pessoas que realizaram descarte, porque realmente era um número tão pequeno que as próprias funcionários das farmácias lembravam e respondiam para a gente, né, quando a gente foi fazer uma visita técnica em algumas farmácias populares aí da cidade. Então, tem como fazer esse estudo, né, pode ser verificado direitinho sobre, indo até mesmo nas farmácias e dando um feedback mostrando sobre o projeto, né, até explicando para eles que foi, né, iniciado um projeto desse tipo, e a gente consegue estar mensurando, mas para isso a gente está ainda em processo de divulgação e essa parte mais de estar compartilhando com o pessoal. Respondendo a pergunta aí da senhora. Perfeito, era exatamente isso que eu queria saber, a continuidade, até para motivar mais ainda que esses pontos sejam mais estimulados através do próprio projeto de vocês. Isso seria muito vivo, né? Gostei, ótima ideia, muito importante, muito útil e necessário. Parabéns para a equipe, excelente. Muito bom. E agora o professor Wellington, porque até ele já assistiu, eu lembrei disso agora aqui nesse final da apresentação, e aí ele viu como é que estava numa outra prévia e para essa banca final, né? Perfeito, Léo, perfeito. Eu gostei da melhoria, eu pedi para eles destacarem, né, o que a gente geralmente fala muito em sala de aula sobre a PNRS, né, 12.305, eles destacaram. Falaram também, né, sobre essa questão da nova lei, e o projeto se tornou bastante prático, e eu comecei a ver aquilo que a gente faltava na última vez, né? A gente colocou algumas propostas, e agora eu consegui perceber um pouco mais de viabilidade prática realmente no projeto, tá? Então, meus parabéns, viu, gente? Sou suspeito, né? Como a gente leciona esse componente, esses pontos em particular são pontos que eu sou, assim, bastante criterioso em destacar, principalmente para trazer à tona, né, essa sensibilização, né, principalmente nossa, de alunos e professores, que existe esse descarte correto, né? Então, eu percebi a forma prática, percebi a evolução, percebi que realmente o projeto tomou um corpo totalmente diferente, destacou mais ainda a logística reversa, já estava bom, tá, gente? Mas ele conseguiu trazer o status quo, que a gente fala, né, de praticidade. Então, eu consegui agora perceber.
Então, meus parabéns, viu, gente? Parabéns aí pelo processo de evolução, sucesso. Parabéns, Léo, parabéns, Cláudia, pelo excelente trabalho com esses meninos aí. Maravilha, gente. Teve evolução aí. A gente está chegando aí essa reta final, né? E o grupo conseguiu ir construindo, apesar de vários processos aí que foram passando. Bom, eu vou então agora chamar o próximo aí, tá? Professor Simões, depois eu vou pedir para a Cristina o contato, que já tem até aqui uma ideia já do que a gente pode fazer aí para a próxima semana, tá bom? Quanto à palestra. Eu Estou à vou... disposição. Não, perfeito, porque a gente está organizando até algumas coisas já para esse final de semestre aí, uma vez que eles